Olá, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Emanuel Felipe e estamos estudando a revista Corpo, Alma e Espírito da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula da lição de número 9, que tem por nome As Bênçãos de Deus para o Homem. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. E para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a mim dada pelo professor e coordenador desse trabalho, Edivanei Fernandes. Eu louvo a Deus pela sua vida e espero que eu seja instrumento de Deus durante essa aula. Amém? Nosso texto bíblico básico se encontra em Provérbios, capítulo 10, versículos do 6 ao 10. Vamos ler? Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Agora nós vamos para o versículo 22 até o 24. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. O nosso texto áureo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, que diz assim: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que maravilha! Olha o que o nosso texto áureo diz aqui. Vosso Deus abençoará o vosso pão e a vossa água. Que coisa linda, né? Eu vejo nesse texto aqui que o Senhor, ele abençoa até as coisas mais básicas da nossa vida. Ele trabalha até com os mínimos detalhes da nossa vida. E nos tirará, como diz aqui o texto, as enfermidades. Olha que interessante. É muito interessante que o Senhor, aqui na sua palavra, é mostrado essa questão básica que eu falei para vocês, que é o pão e a água, que é algo básico na nossa vida. Ele abençoa, mas ele também abençoa muitas vezes com coisas que nós não conseguimos resolver. Às vezes uma enfermidade que nós não conseguimos chegar à cura dela. E é muito bom isso, sabermos que tem um Deus que cuida de nós. Essa nossa lição tem 3 objetivos principais, que é renovar a fé nas promessas para a sua vida, crendo que não foi criado para o insucesso. Nós não fomos criados para o insucesso. Fomos criados para ser abençoados em Cristo Jesus. Um outro objetivo da nossa lição é abençoar pessoas com as dádivas recebidas de Deus, assim como fez Abraão, que foi abençoado pelo Senhor para ser uma bênção às gerações vindouras. E o terceiro e último objetivo é celebrar as bênçãos divinais juntamente com a família da fé, no rebanho onde serve o Senhor. Em Salmo 63, versículo 1, que é um salmo de Davi, vemos claramente uma devoção de Davi ao Senhor. Vemos um profundo temor, um profundo entendimento daquilo que é o Senhor e daquilo que ele faz por nós. É muito interessante que diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei,
A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Muito interessante, né? Esses versículos nos mostram uma clara demonstração de totalidade que Davi possuía em Deus. Ser completo não significa ser perfeito, e sim, isso nos dá uma ideia de completude, satisfação, exultação, júbilo e segurança. Algo muito interessante que a psicologia nos mostra é que todo ser humano ele nasce com 3 vazios. É basicamente 3 vazios que nós temos ao nascer. É o vazio de pai, de mãe e o de Deus. Esses 2 primeiros, o vazio de pai, o vazio de mãe, ele pode ser facilmente preenchido por um avô, ou por uma avó, ou por mesmo um tio, ou alguém que cuide de nós. Mas o vazio de Deus, só Ele mesmo pode preencher. No nosso coração há um vazio do tamanho e da forma de Deus. É uma análise que eu faço, é uma comparação simples, mas é uma comparação que dá para a gente entender muito bem esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença do único e eterno Deus, que só Ele pode suprir os nossos anseios, só Ele pode suprir as nossas expectativas, e somente nele nós podemos ser realizados. Afinal de contas, a criatura só se realiza no seu Criador. Isso é básico. Nós nunca vamos chegar a uma satisfação, nunca vamos chegar a uma plenitude, se não preenchermos esse vazio no nosso coração em Deus. Somente Ele que pode. E vamos para o tópico 1, que é um tópico muito interessante, que é a bênção do bem-estar. Olha que coisa legal que a gente vê aqui na 3ª epístola de João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós podemos observar algo muito interessante que João em sua epístola aqui nos mostra. João deseja ao seu companheiro Gaio que ele tenha saúde de ordem física o tanto quanto ele é saudável em sua alma. Afinal de contas, nós temos que ter esse equilíbrio, né? De uma saúde física, mas uma saúde interior. Muitas vezes, a gente tem a saúde física, mas não tem a saúde interior. Ou muitas vezes tem uma saúde interior e não tem uma saúde física. E o que João aqui deseja ao seu companheiro Gaio é que ele tenha saúde física também, o quanto ele já tem a saúde na sua alma. Deus não quer que nós somente tenhamos saúde no corpo físico, que nós possamos ter um corpo físico sadio. Ele também quer que nós possamos ser saudáveis em nosso interior. Nós podemos assim nos remeter ao que falamos na introdução. A saúde é uma das principais bênçãos de Deus para o ser humano. Uma das coisas que mais Jesus fez em seu ministério foi trazer a bênção da saúde para quem não a possuía. Tanto a física, a saúde física, vemos inúmeros milagres que Jesus operou na área física, curando cegos, paralíticos, e também vemos Jesus trazer uma saúde da alma, muitas vezes. E é interessante que essa questão de saúde, a gente tem um subtópico aqui na nossa revista, que é a cura em uma perspectiva teológico-bíblica. É muito interessante que existe na teologia 2 definições muito legais da gente saber. Que essa questão da cura, existem 2 tipos de cura. A cura empírica é uma cura observável através das experiências. Por exemplo, Lucas era um médico, né? Só que esse conceito de médico na antiguidade é bem diferente de como é hoje.
Lucas não estudou numa faculdade, Lucas não estudou numa universidade, ele não foi para nenhum centro de treinamento de médicos. Simplesmente os médicos da antiguidade eram médicos pela experiência ou porque manuseavam algum tipo de tratamento alternativo. E a medicina era bem diferente de como é hoje. E a cura empírica está nesse conceito aí. É a cura observável através das experiências. E tem a cura hermenêutica, que é uma capacidade sobrenatural. E o nosso grande exemplo é o nosso mestre Jesus Cristo. Ele não tinha um método aprendido em algum lugar. Ele não tinha uma metodologia padrão de cura. Jesus curou por vários métodos. Se você vê, Jesus usou formas diferentes de curar. E uma coisa interessante, e que é uma visão muito legal, é que nós podemos pensar que Jesus não usou os mesmos métodos para a cura, justamente para não sacralizar aquele método. Mas ele sacralizou a doutrina da cura, porque só ele operava milagres, só ele podia operar aquelas maravilhas. E essa questão da nossa saúde, do nosso bem-estar, ele sempre nos leva aos nossos passados, né? Adão e Eva, por exemplo, pecaram, e desde que o pecado entrou no mundo, foram desencadeados muitas coisas ruins para a nossa vida. E uma delas são as doenças. E as doenças, elas trazem medo, elas trazem incerteza, elas trazem tensão. Isso nos mostra o quanto nós somos frágeis e limitados. Isso nos mostra a nossa natureza pecaminosa. Amém? Outro tópico aqui muito interessante, desse tópico 1, que está englobado na bênção do bem-estar, fala da cura física. Os textos do Antigo e no Novo Testamento mostram ações de curas promovidas por Deus em favor do seu povo. E um dos desejos do Senhor é nos curar. E também, Ele não quer só nos curar em nossa saúde emocional, no nosso interior. Ele quer nos curar no nosso físico, na nossa soma. No Antigo Testamento, em Gênesis 20, versículo 17, nós podemos ver uma coisa muito interessante. Esse versículo diz o seguinte: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. É muito interessante que essa manifestação da cura física, ela já vem desde os tempos antigos. Desde os tempos do Antigo Testamento, já podemos ver a ação de Deus usando de cura para o seu povo, curando aqueles que estavam doentes e enfermos. E no Novo Testamento, temos mais um... São 2 versículos que explicitam essa questão da cura que Jesus operou enquanto esteve aqui na Terra e ainda continua operando nos dias de hoje. Vejamos o versículo. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Esses são 2 exemplos, esses 2 versículos que eu dei para vocês aqui, são grandes exemplos de cura que o Senhor opera em favor do seu povo. Desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento tem recheados textos falando de cura. Amém? Vamos agora para um outro tópico, a cura integral. Vamos ler o que diz a nossa revista. Um dos grandes milagres de cura operado pelo Senhor Jesus aconteceu na cidade de Cafarnaum, tendo como protagonista um homem paralítico. Olha que interessante. Um homem paralítico. Uma coisa que a medicina da época muito provavelmente não tinha
condições, não tinha o conhecimento para chegar e curar um paralítico. Muitas vezes a medicina antiga não tinha condições de resolver os problemas mais básicos, quanto mais curar um paralítico. Mas o nosso Senhor Jesus tem poder para fazer isso. Vamos ler o que diz aqui Mateus 9, do versículo 1 ao 8. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico que perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Interessantíssimo que Jesus aqui, ele promove a cura em 3 dimensões nesse paralítico. Ele promove a cura numa dimensão psicológica, ele promove a cura numa dimensão espiritual e ele promove a cura numa dimensão física. Vamos ver? Na dimensão psicológica, olha o que ele fala: Filho, tem bom ânimo. Na dimensão espiritual, perdoados são os teus pecados. Ele trouxe cura espiritual para aquele homem paralítico que não necessitava somente de uma cura física, mas sim de uma cura espiritual. E também uma dimensão física: levanta-te e anda. Olha que maravilha! E isso o nosso Deus pode fazer hoje. Jesus continua, segundo o seu querer, operando milagres de tal forma, hoje ainda no meio do seu povo. Amém? Vamos para o próximo tópico: a bênção do descanso. É com o pecado nós fomos atingidos com vários tipos de males, né? Como eu falei anteriormente. E também tem males que são frustrações, decepções, derrotas, intranquilidades e etc. Que são capazes de causar muitos abalos em nosso psicológico e até mesmo refletindo até no nosso corpo físico. Hoje em dia a psicologia já é bem avançada e ela já mostra as doenças psicossomáticas, né? As doenças que começam no âmbito psicológico e acabam extravasando para o corpo físico. E dentro dessa bênção do descanso, o Senhor nosso Deus, ele tem o descanso para o corpo. Ele tem descanso para o nosso corpo físico. O nosso corpo é parte importantíssima da nossa vida. É a maneira como nós lidamos com o tempo em dias tão corridos em que vivemos. Nós temos tantas responsabilidades, vivemos num mundo onde há tantas demandas, muitas vezes é faculdade, é o seu emprego, é a sua vida ministerial, e isso nos leva a viver de forma muito louca, né? Naquela correria. E Jesus tem descanso para o corpo também. Nosso Deus tem descanso para o corpo. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Nós precisamos saber que há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas o Senhor também tem descanso para a nossa alma. Algumas atitudes aqui elencadas ao longo da nossa lição nos levam a um lugar onde se pode obter descanso da alma. Apegue-se a Deus.
É o que diz o Salmo 63, versículo 8: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Outra coisa que pode trazer descanso para a nossa alma: confiar na provisão divina. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E nós também precisamos tomar a posse de bênçãos que há em Cristo Jesus. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Maravilha, glória a Deus. E também temos a bênção da salvação. A maior bênção que podemos receber não é uma cura física, não é uma cura interior. A maior bênção que nós temos, não que as outras sejam menos importantes, elas são importantes, mas a nossa maior bênção que podemos receber do nosso Pai é a bênção da salvação. Justamente porque não é algo de nós. E isso a palavra de Deus fala em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos gratos ao Senhor pela salvação. Nós temos que entender que isso não vem de nós. E essa herança é a herança mais importante que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, que é a salvação. E Ele mesmo é a prova viva e eficaz do quanto Deus nos amou. Há duas portas e dois caminhos, dois destinos, dois grupos. Há somente dois caminhos. E uma só escolha por parte de nós. O primeiro é o caminho da salvação. Olha o que diz aqui. Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão e nós estamos salvos. Olha que confiança no Senhor. Vendo a maravilha do Senhor. E o segundo é: mas a todo quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Nós não podemos recusar tal perdão que nos alcançou de forma maravilhosa através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixemos de louvar ao Senhor, engrandecer ao eterno Rei pelas incontáveis bênçãos que Ele tem dispensado para nós. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem nos sustentado em todas as áreas. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que há de acontecer no nosso futuro, mas o Senhor tem cuidado de nós. E essas bênçãos nos alcançam em todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa foi a nossa lição. Eu agradeço, louvo ao Senhor pela oportunidade. E eu quero agradecer aqui mais uma vez ao professor Edvanei Fernandes pela oportunidade. E quero dizer também para você nos seguir mais uma vez nas nossas redes sociais, @crentedocente lá no Instagram e no nosso Facebook, facebook.com/crentedocente. E nos siga também lá no nosso canal do YouTube. Ative lá o sininho para você receber as notificações e que Deus abençoe a vossa vida. Em nome de Jesus. Amém.